Olá, meu nome é Ricardo Moreira, eu sou AR, produtor musical. Vamos então continuar a saga dos gêneros, vamos falar sobre pop. O pop é uma expressão que veio do ângulo de popular e se tornou pop. E a gente incorporou bem aqui. Agora é bom que se fale o que é pop para nós, o que é pop para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, pop é menos uma referência, começou como menos uma referência musical e mais uma referência de comportamento. O fato de você ser popular, ter um range de comunicação, você se comunicar com muita gente ao mesmo tempo, com uma facilidade, sendo sofisticado ou não, o jeito com que você falava e o quanto você conseguia atrair de atenção das pessoas, o tornava popular. Isso cabia também para a música, quer dizer, havia artistas de rock, pop, populares, havia artistas de todos os segmentos, baladas e música romântica, big bands, que eram populars, que eram pops. Mas depois assim da explosão da segunda e das terceiras ondas do rock, que veio desde rock and roll, desde Bill Haley e seus cometas, começaram a haver algumas misturas, principalmente com rhythm and blues, com R&B, que alguns artistas ficaram mais talhados à indefinição. Eles não eram nem rock, não eram, enfim, não eram, era uma mistura que passou a se chamar de pop. A gente tem alguns exemplos, o maior exemplo de todos é o Michael Jackson, um grande exemplo também é a Madonna, um outro exemplo também é o David Bowie, quer dizer, a coisa ficava um pouco, David Bowie vindo do rock, a Madonna já nasceu pop, e o Michael Jackson vindo diretamente do R&B. É uma definição a partir da indefinição, passou-se a definir o pop naquele estilo que miscigenava um monte de coisas. E no Brasil começamos a nos referir ao pop nos anos 80, apesar de que na década de 70 havia uma revista chamada Revista Pop, que tratava de música para jovens. Então ali entrava rock and roll, entrava uma série de gêneros. Mas como gênero musical, o pop começou a ser falado a partir de uma razão um pouco parecida com a americana, a partir dessa indefinição, né? Quando as coisas tinham muitos elementos e não eram samba, e não eram MPB, rumba, chachado, você acabava sendo designado como pop. Claro, tinha uma postura sempre jovem, uma postura contemporânea, uma postura que também, a exemplo do rock, se transbordava para o comportamento também. É importante dizer que o rock era uma coisa muito mais visceral, uma coisa que vinha muito mais de dentro das pessoas, as pessoas eram rock and roll mesmo, tanto os artistas como os que gostavam, e o pop era mais pautada pelo, não vou dizer pelo mercado, mas pelo status quo, o que estava acontecendo no mundo e tal. O pop sempre foi muito camaleônico nesse sentido. Então, assim, quando você se autodenomina um artista pop no Brasil, e a gente fazendo aquela ressalva que existiam os artistas pop rock, como a Marina, praticamente apareceu assim, como o Lulu, que tornou-se, vindo do rock, vindo do Vimana, e agora ele é cada vez mais. E a gente tem outros artistas que nasceram ali no pop mesmo, outros que vieram da geração 80, do B-Rock, e se tornaram pop. Esses artistas se tornaram pop pelo caminhar da própria carreira, pela evolução da carreira. Eles não optaram por ser pop. Por isso que eu advogo que é bem complicado você optar por ser pop. Você tem que ser, você tem que gostar de fazer aquele som. Né? Hoje em dia você pode dizer que o funk é pop, mas basicamente o pop tem um acento anglo, tem um acento estrangeiro. E normalmente ele, ainda que seja eventualmente, tenha herdado no Brasil bastante da riqueza literária da MPB, ele também é descomprometido, ele também é relax, ele também é descartável. Então, assim, o pop, não sei se é um estilo que você tem que pensar assim, bem, deixa eu pensar aqui na minha carreira. Eu acho que eu vou ser pop. Não é assim. As coisas acontecem, você é pop porque é pop. E aí você continua nessa saga. E assim, existem grandes artistas estabelecidos. Por exemplo, dentro do núcleo da Blitz ali, a gente teve de certa forma Evandro Mesquita, que passou a ser pop, e a Fernandinha Abreu, que seria a nossa rainha do pop, né? A Fernandinha Abreu faz um pop
eu diria que faz um pop de raiz, se é que se pode chamar assim. A Fernandinha Abreu faz um pop que quem quer fazer pop dá uma olhadinha no trabalho dela, porque ela sabe misturar os elementos todos, se comporta de uma maneira pop e não fica presa àquele segmento. Então, assim, a Fernandinha é uma boa bíblia para se ler do pop brasileiro. E também falando do Brasil, o pop passou a ser uma espécie de purgatório de estilos, né? Então passou -se a chamar de pop todo aquela pecinha que não se encaixava em lugar nenhum. O funk favela é pop. O funk até quando ele se sofistica um pouco mais, Claudinho Buchecha é pop. A Anitta nasceu funk e veio crescendo na linguagem estética, virou pop. As Ludmilas e todas as outras artistas sequenciais desse segmento, vamos chamar assim, de funk perfumado, funk melhor acabado, todos são pop. A gente hoje não tem, na minha opinião, muita coisa que a gente possa dizer que é autenticamente pop. O que me ocorre, como eu já disse, é a Fernandinha Abreu como padrão, como reserva de qualidade do pop nacional. Então, se você é pop, você é pop. Se você não é, não queira ser. Siga em frente.